A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Sicoob. Sicoob, faça parte. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Carlos e com o Lucas, dando sequência no programa anterior. Nós viemos respondendo as perguntas sobre cultivares, as dúvidas que vocês tinham. Como são muitas dúvidas, dividimos em 2 episódios e agora a gente vai dar sequência. Agradecer novamente o Carlos e o Lucas por estarem aqui, agradecer vocês que acompanham, agradecer Sicoob, Credivar e Cocamig que apoiam o nosso podcast. Então vamos lá, pessoal. Uma pessoa que de Oliveira... Então ele coloca aqui mais de 1.000 metros de altitude, ele já tem 24,137, Catuaí, tem 2 SL, ele está querendo plantar mais um pouco. E ele está na dúvida se planta 24,137 ou arara, pensando em tempo de colheita e doença. Bom, se ele está pensando em doença em ferrugem, arara. E o tempo de colheita ele não colocou aqui pra gente, né, Carlos? Esse tempo de colheita, ele quer uma cultivar mais tardia que ele vai plantar, colher essas outras primeiro e chegar nela, ou ele quer algo mais precoce? Eu não acredito que seja muito mais precoce, porque ele já tem o 24,137, ele já tem o 2SL, então ele tá pensando nisso. O que vocês me falam? Pensando em colheita, vai ser o arara, para ele ter uma variedade mais tardia aí, né? Já que ele tá tudo de maturação média para precoce. Eu acho que aqui, no caso, também eu ficaria com o arara. Pensando que ele já tem o 24,137, ele já tem o 2SL e ele já tem Catuaís, eu iria com um pouco de arara. É região em torno de 1.000 metros, né? É uma região boa para o arara. Ali tá tranquilo ainda, daria para ele ir pro arara. O 24,137 é muito exigente? Quantas sacas por hectare ele produziu na primeira safra? Ô Lucas, depois você fala, você e o Carlos, da exigência, e eu já vou entrar no do produziu na primeira safra. Depende. O pessoal fala do depende, mas depende do trato que você deu. A gente tem a 24,137 que produziu pouco na primeira safra, porque ele é sim muito exigente, e aí se o produtor não acompanhar, ele vai produzir menos, como a gente tem 24,137 que produziu muito. Eu tenho um que produziu 64 sacas na primeira safra. Muito alto. Entendeu? Não, foi muito, eu nem queria, mas foi. Então, esse produziu quanto na primeira safra? Vai depender do que você vai fazer com ele, do trato que você vai dar, do tipo de solo que tá, como que você vai conduzir. E agora eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação dele ser realmente um café um pouco mais exigente. Eu não diria que ele é um café mais exigente. Ele é um café que ele tem uma capacidade produtiva alta, ele é uma planta pequena que produz muito café. Então, ou seja, a relação dele de folha-fruto já não é tão favorável a ele. E ele é um café médio precoce. O Carlos fez um trabalho há uns 2 anos, né Carlos? Já está publicado, onde mostrou que a cultivar precoce, a taxa de acúmulo de massa seca dela é muito mais rápida do que uma variedade tardia, né, Carlos? A variedade tem pouco tempo para encher os grãos, né? Bem menos tempo que uma cultivar tardia, por exemplo, a arara. Então ela é mais exigida. E se coincidir com uma época ruim, de pouca chuva, muito sol e tal, ela está mais sujeita a ter uma quebra de produção. Por isso ela vai ter uma desfolhazinha. Mas por outro lado, ela tem uma vantagem. Por exemplo, em 2014, teve um período seco muito grande. Né? Janeiro e fevereiro choveu muito pouco. E naquela época, as variedades tardias foram as que mais sofreram. E por que aconteceu isso? Porque as precoces, elas como que escaparam do pior período. Então elas produziram. Agora eu vou falar uma coisa em defesa do 24,137. Eu tenho esse 24,137 que eu falei, é um talhão, da metade para cima é ele, da metade para baixo eu coloquei o arara. Eu queria ter os 2 ali. Ele realmente, tratando igual ou parecido, ele sente um pouco mais do que o arara. Até porque o arara, o vigor dele é absurdo. Mas tem uma coisa. Bastou começar a chover, o gelo, ele volta e volta rápido demais. A recuperação dele é muito rápida. Então, isso que a gente falou a respeito dele ser uma variedade precoce, não só ele, mas todas as variedades precoces, elas toleram menos erro no trato cultural. Por exemplo, atrasou uma adubação, se o 24,137 está com essa saca
essa produtividade de 64 sacas, na primeira safra, você tem que entrar com adubação mais cedo, a lavoura não pode ficar no mato, então ela vai sentir muito mais do que uma variedade tardia, do que uma outra variedade que está produzindo menos café. A gente costuma muito comparar o 24-137 com o irmão dele, que é o 2SL. Então, o 2SL é um material mais vigoroso, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, no Cerrado, 24-137, ele não é uma variedade muito bem adaptada, ele precisa de um cuidado especial. Já o 2SL vai muito bem no Cerrado. Já na região do sul de Minas, mesmo zona da mata, o 24-137 vai muito bem, né? É porque ele encontra uma condição de clima mais ameno e tal, ele vai bem. E no Cerrado, quando plantado e irrigado desde o início, tem muitas propriedades que tem propriedades ele bem, mas ele é mais exigente em irrigação do que o próprio 2SL. Exatamente. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito produtivo. E é graúdo, né? Eu gosto muito. Peneira melhor do que o do 2SL. Essa daqui a gente já falou um pouco, mas vamos falar de novo. Graúna vai bem na zona da mata? Tem sido muito plantado. Embora não tenha resistência a nematóide. Mas é uma variedade que é altamente produtiva. Ela não é indicada, no caso da zona da mata, para renovação, onde é área de café, apesar de que o nematóide tem para todo lado, né? Então, as lavouras novas estão indo muito bem por enquanto. Não tem lavouras, aliás, até tem lavouras com 7, 8, 10 anos de idade de graúna, mas assim, em algumas áreas específicas. Sim. Então, deve ser plantado e avaliado no local. E avaliado, né, Carlos? Tem um aqui de uma produtora que ela tem café no sul de Minas, mas ela tem propriedade no norte de Minas, entre Montes Claros e Porteirinha. Queria saber se ela quer plantar café lá, mas o clima é muito seco, se tinha alguma cultivar que pudesse ser indicada para aquele lugar. Olha, a gente teve recente, rodou bastante área no norte de Minas, algumas variedades que a gente viu que estavam se destacando lá. Dentre elas, o 2SL, nós vimos muitas áreas de 2SL muito boa, mas assim, o que eu vi que chamou muita atenção em destaque, né, todo plantio irrigado que a gente viu lá, é o arara, com alta produtividade, o asa branca e o graúna. Mas também. Muito importante, né, Lucas? Irrigado. 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 Se for sem irrigar, é uma região que não tem como. É uma região que chove pouco. Assim, a gente comenta que tem cultivares que tem uma tolerância ao estresse hídrico, mas assim, uma falta de água não existe café. Eu só estou frisando para que ela, assim, às vezes pode olhar e falar assim, não, o Procafé falou que eu poderia plantar o asa branca, o arara e tudo, e aí fala, não, mas... Então, resumindo para ela, né, eu plantaria o arara, asa branca, o graúna e o 2SL também, que tem ido bem. O Catucaí APA, ele tem a mesma tolerância à ferrugem e foma que o 2SL? Produtividade seria igual ou inferior? Bom, é um catucaí de porte alto, né? Elas são variedades muito parecidas, né? Elas têm praticamente a mesma origem. A diferença é que o catucaí, o 2SL, é uma variedade que já vem sendo trabalhada há muito tempo. Então, ela tem uma resistência moderada à ferrugem, assim como o Catucaí APA, né? E tem a foma também. Ele já está muito bem avaliado no 2SL. No APA, tem uma resistência moderada à ferrugem também, mas a foma a gente ainda não tem essa informação determinada com precisão. Isso provavelmente tem alguma resistência, mas a gente não tem esse dado ainda. Precisa de mais tempo de estudo, né? Se de avaliação para a gente vir. Inclusive, por exemplo, o 2SL já é disseminado, ele é plantado em várias regiões, praticamente todas as regiões cafeeiras de Minas. Já o APA foi bem testado aqui no sul de Minas e na região da Alta Mogiana e Franca. Lucas? Aquela região do entorno ali, ele tem ido muito bem, mas é uma variedade mais recente. Certo. Outra pergunta, qual o melhor cultivar? Aí não existe a melhor, existe algumas cultivares que são opção para se usar para a margem de Furnas. Olha, aqui no sul de Minas, né, nas margens de Furnas, tem ido muito bem o arara, eu acho que é o destaque principal dele. Poderia estar compondo aí junto ao arara o graúna, o guará. A gente pode começar a plantar mais essas cultivares, o graúna já está sendo mais plantado.
e os catucaís, né? 2SL e 2437. Perfeito. Então... Sim, um resumo geral, né? Tem outras cultivares. Mas eu gosto quando a gente coloca assim 3, 4, no máximo 5 cultivares, fica mais direcionado, o produtor fica mais fácil. Porque senão a gente começa a abrir muito leque e isso daí muitas vezes pode acabar confundindo o produtor. Então nisso ele já tem uma margem. Igual aqui, ó, o Evandro pergunta, quem já tem um arara, planta qual outra cultivar? Evandro, olha o leque que você tem sem seu arara. O arara, na verdade, é uma opção que chegou já tem algum tempo, ele não é tão novo igual os outros e que caiu no gosto do pessoal, caiu no gosto dos cafeicultores, mas a gente já falou aqui de inúmeras outras que podem encaixar na situação. O Lucas acabou de falar aqui. Guará, Asa Branca, aí tem o Graúna, o 2437, o 2SL, então só aí você já pegou várias opções para você vir. E nem deve plantar uma cultivar só, embora se ele está com arara na propriedade que está produzindo bem, ele está gostando muito do arara, é o ideal que ele tenha outras cultivares também, não ficar só em uma cultivar, porque o risco é muito grande. Por 2 motivos. Primeiro, maturação, ele vai ficar sempre com maturação, no caso do arara ou outra cultivar. No caso do arara é maturação tardia, então ele vai demorar sempre muito começar a colheita, ou mesmo o café dele vai chegar a madurar no mesmo tempo. Outro risco que eu vejo para ele ter uma cultivar só é problema, às vezes, climático naquele ano. Porque é sempre a indução floral da maturação, no café de diferença de maturação, do precoce induz um pouco mais cedo, né, Carla? Do café de maturação tardia induz um pouco mais tarde. Exato. Então vamos supor que chega um veranico nessa época da indução floral dessa cultivar, ele pode pegar uma cultivar precoce e não pegar tardia, ou o contrário. Então, por isso que é importante ele ter diferentes cultivares dentro da propriedade. Pelo menos 3 ou 4 aí é importante ter. É sempre muito bom, né? Certo. Mais uma. Lavoura de sequeiro no cerrado. Quais dessas variedades têm apresentado melhor resultado? Falando aqui então dos catucaís. Para plantio de sequeiro numa condição dessa, teria que ser o 2SL, né? Ele vai ser melhor do que o 2437. E talvez o Guará também, que vem dos catucaís, né? Ele é um catucaí vermelho. Também seria uma opção para ele, já que ele quer plantar um catucaí. Dos catucaís, qual se adapta melhor a uma altitude acima de 1.300 ou de 1.300 e que a produção seja de 60 sacas ou mais? Bom, produção, a gente já colocou outros programas aqui falando de produção, que a gente fez o comparativo, né, Lucas, que vocês trouxeram aqui. Então, a produção, ou na verdade a produtividade, vai depender de como você vai tratar e vai depender do local que está a sua lavoura, que a gente sabe que o local da lavoura influencia muito na produtividade dela, né? E aí, com relação a esse plantio, o que vocês falam? Depende muito da região, né? Que está falando altitude, tudo bem, é muito importante, mas depende da região. Por exemplo, o comportamento de um catucaí aqui no sul de Minas, a essa altitude, são poucas áreas, mas a Mantiqueira tem bastante área, assim. Tem um comportamento muito diferente da região lá do Caparaó. Então, não é a mesma coisa. Então, aqui, por exemplo, um 2437 talvez fosse uma variedade bem indicada, né? Já o 78515, tanto o vermelho quanto o amarelo, não são variedades que vão muito bem aqui no sul de Minas. E, por outro lado, na região do Caparaó, é a variedade que tem ido bem. Certo. Então, é o que a gente sempre fala, não é só questão de altitude. Depende da região, depende de face, depende de vários fatores para você chegar no café que você vai plantar. Porque o clima aqui do sul de Minas é diferente de outra região, né? Por exemplo, lá do Espírito Santo ou das matas de Minas, né? Perfeito. Qual variedade tardia está saindo melhor na zona da mata? Guará, arara ou acauã novo? O acauã novo, ele não é tão tardio, né? Quanto o arara e o guará é um pouco mais tardio do que ele. Ele tem ido muito bem. A gente vê muitas boas lavouras de acauã novo na zona da mata. E assim, dependendo da condição, o arara vai bem também. Mas se for um lugar mais frio, talvez tenha problema com maturação. Tanto ele quanto o guará também, que é maturação tardia. A diferença aí, o arara tem ido muito bem. A diferença é que o arara não é resistente a nematóide, né? Então, assim, a longo prazo, renovação... A zona da mata, toda ela tem nematóide, né? Então, no início, ele vai muito bem. Ou se fizer controle, se for possível fazer controle de nematóide, né? Mas aí é preferível entrar, por exemplo, com o acauã novo, que já tem um material que tem resistência. É produtivo também lá. É resistente ao nematóide, que o arara não é resistente também à ferrugem e a maturação é melhor. Sim.
Bom, Lucas, Carlos, para a gente finalizar essa sequência aí de 2 programas que nós fizemos, vamos fechar com uma pergunta aqui, que na verdade não é uma pergunta, foi um dos ouvintes que pediu para a gente falar um pouco mais do Asa Branca. O Asa Branca, ele é um material que vem do grupo Acauã, tem sido bastante plantado, principalmente na região do Cerrado. Ele é um dos melhores cafés hoje sendo cultivado em condições de Cerrado, né? Um clima um pouco mais quente. No sul de Minas também vai muito bem, ele foi selecionado aqui, tem alguns plantios bons dele. A maturação dele é melhor do que as dos Acauãs, ele é um pouco de maturação média, a gente considera ele como maturação média, embora algum lugar de Cerrado mais quente ele fica até uma maturação média para precoce. É uma maturação muito uniforme, quem faz cereja descascada ele dá um rendimento muito bom. Ele não tem moca, né, percentual de moca, igual vinha o Acauã, então ele já praticamente a semente dele é normal. E tem resistência ao nematóide. O pessoal das massas de Minas pode estar cultivando ele também, pensando no nematóide exígua e pensando que ele é bom de maturação. Mais alguma coisa para complementar o material, que se eu não me engano, ele foi inicialmente selecionado em Coromandel. Isso, no Cerrado. Foi no Cerrado. Depois ele foi trazido para o sul de Minas, continuou-se a seleção, continuou no Cerrado também. E é um material que tem uma adaptabilidade boa, né? Quer dizer, vai bem em várias regiões. Perfeito. Bom, Carlos, Lucas, eu acho que aqui a gente conseguiu passar para o pessoal as dúvidas que eles tinham, tirar as dúvidas, esclarecer mais sobre as cultivares, as principais cultivares hoje, porque não tem como se falar de todas as cultivares, e fica de novo para o produtor, né? Aqui a gente passou um norte das cultivares que estão indo bem hoje em cada região, e aí, pessoal, na hora de plantar, tenha cuidado que a gente planta uma lavoura, né, Carlos, para ela ficar ali 30 anos. Então, pegue as opções que vocês têm, que está indo bem na sua região, chama um agrônomo da sua confiança, vai ali no local, discute para chegar no ponto de qual cultivar você vai usar. Quer colocar uma cultivar nova que não tem na sua região ainda, né? Não tem produtor trabalhando nela ainda, vai fazer um plantio maior? Planta algumas mudas, coloca ela ali, já faz um plantio menor, vai conhecendo essa cultivar, que depois ela pode ser uma opção de plantio no futuro, né? Então, Carlos, valeu, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Lucas, obrigado mais uma vez. Pessoal, semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.